Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. Que bênção. Antes de tudo, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, ser grato e ser grato sempre. É um prazer poder estar com vocês. Jesus continue abençoando esta linda mocidade. Vocês estão parabéns. Parabéns. Mas antes de tudo, além de glorificar ao Senhor, eu aproveito aqui para louvar a Deus pela vida do pastor William, pastora Vasti. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu sei que tem muita mais gente boa por aí, mas obrigado por, além de Deus, o Senhor ter permitido esta oportunidade. Amém. Meu amigo, desculpa as demoras, as longas demoras de te responder. Eu sou horrível para o WhatsApp. Sou horrível. Ainda mais agora numa dedicação de trabalho bem extensa, trabalhando todos os dias, 12, 14, e fica difícil. Mas hoje eu consegui. Louvo a Deus também pela vida do líder Raul. Deus abençoe. E é aquela velha história, é o Romário e o Bebeto. Foi eles que fizeram a Copa de 94. E Deus abençoe vocês. Meus irmãos, aqueles que trouxem a Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Vamos estar lendo aqui o versículo de número 16, o versículo de número 17 e o versículo de número 18. Glorificado seja o Senhor. Eu sou difícil de chorar, irmão, mas não deu não. Mateus capítulo 16, versículo de número 16, 17 e 18. Ó amigo sonoplasta, me dê só um pouco de retorno, por favor. Aqueles que achou, diga amém. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e eu lhe digo que você é Pedro, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Observe que o autor deste evangelho, ele tem uma qualificação em escrever aos judeus, judeu este tanto de fala hebraica, quanto um judeu helenista. Um judeu helenista nada mais é do que um judeu de fala grega, pois observamos que a helenização, ela veio através de um grande plano de um rei chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande tinha o projeto da helenização na ideia de fazer com que todas as nações por ele dominada pudesse passar por uma formatação e construir dentro dela um único idioma e também a estrutura de uma única língua, que é o grego. O grego ele se divide em duas partes: primeiro o grego clássico e segundo o grego koiné. A Bíblia Sagrada ela tem por três linguagens: alegórica, figurativa e literária. Três idiomas. Ela vem pelo hebraico, alguns escritos em aramaico, e o Novo Testamento repleto pelo grego, fortemente mais pelo grego koiné. A diferença de um grego koiné para o clássico traz a referência numa simplicidade de exemplo que dou aqui, onde Paulo diz assim: será no piscar de olhos.
Enquanto o grego clássico dá a ideia de um tempo, dormir pela noite, acordar pela manhã, é um piscar de olhos. Mas o Koiné disse assim: não vai ter tempo para você dormir, será rápido. Então existe estruturas diferenciadas, mas a ideia é única: fazer com que todos pensem de uma só maneira, fazer com que todos analisem de uma só forma e tenham uma única visão. Mas observamos que isto não veio e não, além de vir, não trouxe uma boa ideia, até porque isso fez com que fortemente o grego crescesse, mas entre os povos não houve este projeto de todos pensarem da mesma forma, até porque quando se pensava do mesmo jeito, o próprio Senhor, ele desceu, Pai, o Filho, o Espírito Santo, e confundiu as línguas. Mas a ideia única a qual Mateus quer trazer, fazendo com que, diante desta forma, a única forma, o único jeito de seguir o mesmo parâmetro é entender o reino dos céus. Porque enquanto a terra tentou fazer, somente o céu conseguiu realizar. Então o evangelho de Mateus, além do autor escrever aos judeus, ele escreve nesse sentido, trazendo a informação acerca do Messias, Cristo, que é a mesma conotação. Messias no hebraico, Cristo no grego, traz a mesma conotação e significado, que quer dizer aquele que foi chamado, ou aquele que foi ungido para tal ofício. Então observamos que aqui Mateus mostra o detalhe do andar de Jesus. Primeiro ponto: Jesus é organizado. Por quê? Jesus precisa tratar de uma pauta, sobre uma pauta. Então, ele precisa de um local. Sempre quando Jesus queria conversar sobre algo, fazer algo em realização aos seus discípulos, ele pedia para que algum lugar fosse preparado. Então eles vão para Cesareia de Filipe, e ali eles se reúnem, os discípulos se reúnem com Jesus em uma casa. Sobre essa casa, agora tem uma pauta. A pauta é em que a psicologia é tão clara em dizer que certamente o ser humano ele é alguém que possivelmente de uma forma bem elevada se preocupa acerca de sua reputação e saber o que os outros estão pensando sobre si mesmo. Jesus não é diferente, até porque aqui está o Jesus homem, olhando para eles e perguntando: o que o povo, sabe, esta multidão que me seguem, o que eles pensam sobre mim? Qual é a análise deles sobre a minha pessoa? Qual a definição que eles têm? Rapidamente, os discípulos olharam e disseram: estão te chamando de João Batista. Rapidamente, os discípulos novamente disseram: estão te chamando de Jeremias, também de Elias. Alguém lá atrás diz: outros profetas também. Mas observe que o povo aí fora analisa Jesus pela maneira, pelo formato de sua pregação. Sabe por quê, pastor? Porque eles não estão com Jesus todos os dias. Eles analisam a distância, e é a distâncias que eles vão definir quem é Jesus. Vem aqui, amigo. Eles estão qualificando Jesus na mesma medida que o João Batista. Agora vem cá, quem foi João Batista? A mensagem de João Batista foi leve ou foi pesada? Quem foi Elias? A mensagem de Elias foi leve ou foi pesada? Quem é que foi o Jeremias? O profeta chorão, ele pegou leve ou não? Por que eles analisam Jesus qualificando-o como eles? Porque eles estão aqui definindo segundo a mensagem. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o sinótico está dizendo que o Jesus, que é amor, pregou mais sobre inferno do que falou sobre amor. O
Jesus que mostrou para nós que certamente amar é mostrar o caminho e não fazer com que você e eu vá para lá. Isto é amor, envolvido na verdade. E tem gente que diz: não, a mensagem de Jesus é leve. Calma aí, o fardo é leve, mas a mensagem é pesada. Porque todos os profetas que passaram sentiram o peso da mensagem, sentiram o peso da palavra. Este Jesus aqui que você lê não é um Jesus que passa a mão no seu cabelo e diz: está tudo certo. Não, é o Jesus que ainda mostra que existe céu, mas também existe inferno. É um Jesus diferente do nosso século, um Jesus completamente amigável. Ele é amigo, mas ele é o amigo verdadeiro. Até porque é tão claro os textos do sinótico tanto quanto do João, e mostrar o peso de sua mensagem. João vai contar uma história que a mensagem dele, a palavra dele é tão pesada que os discípulos começam a dizer: não dá para te seguir, tu pega pesado nessa palavra aí. Aí ele disse: então pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Aí vem um e diz assim: mas não dá para ir embora. Por que não dá para ir embora? Por mais que sua mensagem seja pesada, por mais que sua palavra, Jesus, seja pesada, mas para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E diante disso, companheiros, eu aprendi uma coisa: por que é que Jesus permite que eles vão e não corre atrás para fazer com que eles fiquem? Porque é a mesma coisa do filho pródigo. O pai poderia olhar e dizer: não vá, fique aqui. Eu sou pai, tu é filho, me obedeça, fique. O pai não fez esforço para fazer o filho ficar. Por quê, Júnior? Porque na casa tem lei. Deus, ele tem compromisso, é com sua palavra. Não, eu vou falar para alguém aqui ouvir: Deus tem compromisso com a sua palavra. Esse negócio de não quer ficar, deixa aí, vai embora, mas a lei fica, permanece e continua curando, salvando, libertando e dando. Jesus olhou e disse assim: então eles estão pensando isso de mim? É. Agora, fecha as portas. Eu imagino um discípulo indo lá e fechando a porta. Lembra do tempo, pastor, das Assembleias de Deus? Bem antes, eu era pequenininho. Aí eu ouvi o pastor falando assim, ó: novo convertido e pessoa que não é, quiser voltar no próximo culto, volte, mas é culto de doutrina, então tranca as portas aí. Aí o obreiro trancava e o negócio pegava. Eu era menino, estava nem aí, mas eu lembro disso. Jesus olhou e disse: tranca aí, porque agora eu quero saber de vocês que estão dentro. O que vocês pensam de mim? Observe, companheiros, que deste exato momento não houve resposta. O silêncio dominou o ambiente daquela casa. Até porque a psicologia é bem clara em dizer que quando vamos definir sobre o que os outros pensam, somos rápidos em resposta. Mas quando viramos o espelho para nós, demoramos. É tão fácil quando analisamos o que os outros veem, difícil é quando nós mesmos. Jesus virou o espelho e disse assim: vocês comem comigo, vocês participam da mesa comigo. Eles só vêm e vão. Vocês estão todos os dias me adorando. Quem eu sou para vocês? Nessa hora, como eu disse, o silêncio dominou na terra, na casa, porque lá no céu o pai olhou para o Espírito Santo e disse assim: ó, vai naquele camarada ali, ó. Que camarada? O pior que tem na casa. Aí desceu lá no coração do Pedrão. O Espírito Santo desceu lá e disse assim:
fala que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro prontamente, um colérico misturado com sanguíneo, é rápido: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora vem cá, segura essa palavra Cristo. Cristo, como eu disse, nada mais é do que aquele que foi ungido para tal ofício. Jesus aqui, ele é representado diante de seu título como aquele que foi ungido. Mas vem cá, esta palavra aqui, este título, era um problema na época de Jesus, até porque os romanos era quem dominava, e somente um imperador romano teve esse título. Este imperador se chama Júlio César. Júlio César era quem era considerado Cristo, Senhor e Salvador. Salvador, Soter, Senhor, Quírios e Messias. Observe que quando Otaviano, filho de Júlio César, estava em sua varanda após a morte de Júlio César, uma estrela cadente passa, e diz a história que Otaviano diz: lá vai Júlio César encontrar-se com os deuses. Divinizaram o Júlio César, colocaram o Júlio César nas alturas, e ao ponto de Jesus, após o término disso aqui, dizer: não pregue que eu sou o Cristo, porque isso era uma afronta para os romanos. Mas foi neste período, ou um pouco mais, que os anjos desceram para os pastores e disseram: hoje nasceu o Senhor, o Salvador, o Cristo. Guarde isso, aquele que foi ungido. Quando Pedro revela, quando Pedro solta a pérola, Jesus olha para ele e diz: calma aí, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, consciência humana, sabedoria humana, conhecimento humano não pode alcançar este mistério, esta sabedoria que você acabou de revelar. Até porque esse relato aqui mostra a realidade de que tudo que temos não foi de você. Esta sabedoria que Ele te deu não veio de você. Este conhecimento que você tem não veio de você. Esta pérola que tu tem dentro do teu coração, chamado Evangelho, mistério de Deus, não veio de você, veio do Pai. E Jesus é bem claro em mostrar: olha aqui, Pedro, não foi a carne e sangue que te revelou. E parece que o rapaz é tão afoito que ele conhece o Salmo 23, já acha que é o conhecedor. O homem parece que só porque fez uma simples teologia já é o cara, já tem tudo, já é o homem. Não, mas fulano é o maioral. Mas se não sou eu pregando ali, talvez essa igreja estaria virada do avesso. Se não sou eu cantando, talvez seriam as coisas diferentes. Aí Jesus chega para o Pedro e diz: Pedro, não veio de você não, veio lá de cima. João é bem claro, João Batista é bem claro em dizer: tudo que o homem obtém na terra, do céu é dado. Jesus deixa claro nesse texto, mostrando e sentido da exegese, que aqui o homem não pode nada por si mesmo. Se não é a graça, irmão, o que seria de você? Se não é a graça que eu te trago para esse culto, tu estaria perdido aonde for, mas aqui tu não estaria. Foi a graça que te trouxe. Jesus é bem claro em mostrar para Pedro que aqui, se não é o céu se movimentando, o homem não é nada. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você, e lá vai o verbo sendo rasgado. Deixa eu falar uma coisa: esse negócio de tu achar que se tu não for líder a coisa não acontece, vai continuar acontecendo. Se tu não reger, não vai acontecer, vai continuar acontecendo.
Vem liderança, passa a liderança, a obra continua, a coisa começa a andar. Por quê? Porque não é de você, é a graça. Olha para esse irmão do teu lado aí, olha para ele, olha para ele, olha para esse irmão, olha para esse irmão. Dê uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado aí, dê uma olhadinha. Olha nos olhos tão verdes dele aí, olha para essa pessoa aí e diga para essa pessoa: tu tá bem vestido, ou tu tá bem vestida, tu tá com os trajes belos, mas aqui não é homem que aparece, é o céu que opera. Tem gente que diz: eu aceitei Jesus. Aceitou não, foi Ele que te aceitou. Porque por você mesmo, olha aqui, por você mesmo tu estaria preso naquele bar, por você mesmo tu estaria preso naquela cocaína, por você mesmo tu estaria preso naquela balada, mas a graça entrou lá dentro, te trouxe para o culto e te deu vida. Quem está comigo nessa mensagem? Pedro não veio de você não. Baixa a bola, desce o nível um pouco. Veio de você não. Mas sabe por quê a obra está andando? Por causa de mim, não é não. Sabe por quê? Porque olha aqui, Pedro, tu é feliz. Por que eu sou feliz? Porque tu revelou algo que só o Pai tem para dar. Mas vem cá, qual é a diferença de alegria? Alguém sabe me responder? Diferença de alegria? Irmãos, tu foram para a escola, né? E eu sei que lá na escola, no fundão, cadê os irmãos do fundão? Fundão é sem vergonha, cadê? Vamos lá, a diferença de alegria é o quê? Tristeza. Estamos alegres, estamos tristes. Triste, alegre. Vivemos um alto e baixo. Agora me responda uma coisa, qual é a diferença de felicidade? Não existe. Quando sou alguém alegre, logo posso deixar de ser, e logo vem a alegria. E quando sou feliz, felicidade não é trocada. Felicidade é um estado de posicionamento. Pessoa feliz não é aquela que mostra os dentes. Pessoa feliz não é aquela que faz barulho. Pessoa feliz não é aquela que precisa mostrar ou fazer algo para mostrar que está foito. Não, pessoa feliz é um estado de posicionamento. Está na prova, mas está de pé. Está sofrendo, mas está de pé. Está na guerra, mas está de pé. Um dia um pastor olhou para mim assim e disse assim: eu vou pôr esse menino para pregar, 13 anos de idade, analfabeto, não sabe nem ler. Eu olhei para ele, eu disse assim: tu me chamou do quê? Analfabeto, não vai pregar. Tu acha que eu respondi ele, fui brigar com ele? Fui nada, eu fui para o quarto e comecei a ler, da meia-noite às 6 da manhã, meia-noite às 6, meia-noite, todo dia, durei 2 anos, lendo e estudando, lendo e estudando, lendo e estudando, lendo e estudando. Aí um dia, quando Deus operou naquele dia, foi quando de repente faltou o pregador. Quem vai pregar? Chama o Júnior. Aí vai eu lá, doidinho para pregar, com o sapato aberto, falava o sapato esquerdo, ele falava, o terno largado em mim. Eu fui pregar. Eu só sei que naquela noite, criança batizada com o Espírito Santo, a obra de Deus aconteceu. Eu não perdi meu posicionamento, porque Jesus não me fez só alegre, Jesus me fez alguém feliz.
feliz. Fala de mim, mas estou de pé. Pode me atacar, mas estou de pé. Pode apontar, mas está de pé. Aí tu olha a irmãzinha, tu pensa, como ela está dando glória. Felicidade. A casa dela está caindo de baixo em cima a baixo, mas ela está aqui dizendo, Ele é bom, 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 Ele é bom. Felicidade. Felicidade é quando Deus faz do crente maduro ao ponto dele não se tornar um vitimista devido aos ataques, mas ele reverte a história. Pedro é feliz. E vem cá, deixa eu te falar um negócio. Tu és o Pedro. Quando Jesus falou isso para ele, Jesus deu um tapa na cara do Pedro. Por quê? Porque Pedro no grego é Petros. Petro, segundo o grego, é pedrinha. Mas vem cá, não fique triste comigo no final do culto. Se quiser apertar minha mão está aqui. Mas observe uma coisa, quando Jesus chama ele de Pedro, Jesus está dizendo, você não é só uma pedrinha. Segundo koiné, o grego koiné, a palavra Pedro, Petros, quer dizer pedra insignificante. Posso? Não, mas eu sou o segundo coração de Jesus. É não. Para de ficar perdido assistindo o pregador que senta na cadeirinha e fica mentindo para você. Vai para a teologia, leia a Bíblia, porque a gente não é o queridinho do coração de Jesus. O coração de Jesus é o Pai, porque Ele veio fazer a vontade do Pai. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Jesus olhou para ele e disse, tu é insignificante. Porque Jesus estava dizendo, Pedro, se daqui a pouco você acabar, eu coloco outro no seu lugar. Se daqui a pouco não der certo, eu ponho outro no seu lugar. Porque a obra é minha, a igreja é minha, o poder é meu. Pai Júnior, nós não é o queridinho, não. Mas eu ouvi que se toca em mim, está tocando em Deus. Tu ouviu onde isso? Porque tudo que Deus ama, sabe o que é? É que toca mesmo. É, Ju? É. Porque eu só vi a igreja crescer na pancada. Eu só vi a igreja avançar e apanhando. Aí Jesus olha para o Pedro e diz, tu és só uma pedrinha. Aí a igreja católica vem e diz, estamos edificados sobre Pedro. E eu te respondo, se estamos edificados sobre Pedro, quer dizer então que se a igreja estiver sobre ela, logo ela não aguenta. Está sobre o homem. Vai passar o vento e vai levar ela, porque está sobre um homem. Mas ele diz assim, mas é sobre esta pedra. Pedra é Petras. Petras significa pedra grande, pedra rochosa. Vem cá, você lembra da palavra Cristo? Agora ajunta a palavra Cristo e pedra. Porque eu aprendi na teologia uma coisa, o maior segredo de um leitor da Bíblia é encontrar Jesus no Antigo Testamento. Mas vem cá, talvez você se pergunte, mas Antigo Testamento, Júnior, é uma dificuldade enorme de se entender. Sim, porque Antigo Testamento e Novo Testamento é uma casa. Imagine uma casa mobiliada, linda, perfeita. É o Antigo e o Novo. Mas sabe qual é a diferença? Se é a mesma casa, tem alguma diferença, sim. Quer dizer que no Novo a luz está acesa e no Antigo está apagada. Você anda sobre uma casa sem luz? Então o Antigo Testamento precisa da luz para poder andar sobre ela. E como que é? Pegue a luz do Novo, leva para o Antigo. Aí observamos uns detalhes. Cristo ungido. E eu parei para analisar uma coisa. E Jacó fugindo do irmão. No meio do deserto, ele está cansado e precisa dormir. Foi quando Jacó pega diante de muitas pedras uma. Quando ele está
para deitar-se sobre a pedra. Ele se prepara e pela madrugada ele tem um sonho. Sonho este que há uma escada posta sobre prega comigo, a pedra, diga a pedra. Então essa escada ele via anjos que subia, descia, subia, descia. Ele acordou pela manhã e disse: verdadeiramente aqui é a casa de Deus. O que ele fez? Ele pegou o óleo e ungiu quem? Guarda aí. Davi, quando viu a afronta do gigante, ele foi para o riacho. Ele desceu as águas e buscou 5 pedras. Quando estava fronte ao gigante, lançou quantas? Daniel tem que revelar o sonho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor está atônito. Todos não queriam revelar, mas quando Daniel foi orar com seus amigos e Deus revelou, Daniel se apresenta no palácio do rei e diz: rei, o sonho que você teve é uma estátua, cabeça de ouro, seu reinado, peitos e braços de prata, é os medos e persas, o ventre de bronze, a Grécia. Após a Grécia vai vir as pernas, que é de ferro e barro dividida, que é Roma. Mas olha aqui, rei, foi quando a estátua estava posta, foi lançada do céu uma pedra. Essa pedra pegava nos pés da estátua e esmiuçava toda a estátua. Essa pedra se tornava um reinado e ela crescia a cada dia. Júnior, quer dizer que você está dizendo que esta pedra, Jesus está dizendo, é sobre a pedra que edificaria a minha igreja? É a pedra que Jacó ungiu? Sim, porque a pedra que Jacó ungiu, tendo a visão de uma escada. Aí Jesus vem, quando Natanael está se apresentando, e ele diz assim: eu te vi debaixo da figueira. Ele diz: então verdadeiramente tu é profeta. Ele diz: então tu crê que eu sou profeta? Tu verás coisas maiores ainda. O que é? A escada posta sobre a cabeça do Filho do Homem. Quem é a pedra que Jacó deitou? É Jesus. Quem é a pedra que Davi lançou? É Jesus. E quem é a pedra que veio do céu? É também Jesus. Essa pedra se tornou reinado. Olha quem é que faz parte desse reinado aqui. Olha quem faz parte desse reinado aqui. E o texto diz que o reinado crescia a cada dia. Crescia a cada dia. Diga comigo: crescia a cada dia. Tentaram destruir este projeto que é a pedra, mas a pedra sustenta até hoje o que? A igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Tu pensa que a igreja está sobre o homem? Tá não. Se tiver sobre o homem ela perde, mas Jesus disse: não é sobre o homem, é sobre mim. Eu sou o dono da igreja. Tem alguém comigo aqui? Levanta a mão direita para cima se você pode. Levanta a mão direita para cima se você pode. E diga comigo bem alto: a igreja começou com 12. Hoje somos milhares. Milhares. E diz assim: vai aumentar mais. Vai aumentar mais. Diga: ela diminuiria se fosse sobre o homem, mas como é por Jesus, ela vai aumentar mais. Ela vai aumentar mais. Ela vai aumentar mais. Ela vai aumentar mais. Eu vou falar até tu dar glória. Ela vai aumentar mais. Ela vai aumentar mais. Porque o reinado de Nabucodonosor passou, o reinado do Medo Persa passou, o reinado da Grécia passou, Roma a gente nem ouve mais, mas um reinado que dura até hoje, vai durar, é de Jesus. É de Jesus. É de Jesus. Deixa eu terminar. E Jesus disse: e sobre esta pedra edificarei a minha. Olha Jesus aí. A minha igreja. Observe uma coisa, que a palavra igreja vem do grego, que quer dizer eclésia, aqueles que foram
chamados. Para onde? Esta ideia de igreja está no mesmo clamor de Jesus quando ele vai para o sepulcro e brada bem alto: Lázaro, vem para fora. Lázaro veio da onde? Do sepulcro, da escuridão. E ele foi para onde? Para a luz. Quando Jesus, ele te escolheu, te aceitou, ele te deu um nome e te chamou de igreja. Te chamando de igreja, ele te tirou das garras do inferno e trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele te arrancou do sepulcro e te fez andar em sua maravilhosa luz. Você estava morto, você estava perdido, você estava longe, destituído, acabado, na sarjeta. Mas como por um homem abundou o pecado, por um homem também superabundou a graça. O pecado lhe dominava, isso é o sepulcro. Mas lá de fora ele bradou o seu nome, lhe chamou para participar. Agora, eu fui chamado para fazer o quê? Existem dois tipos de igreja. Estou terminando. A igreja é instituição e a igreja é organismo. A igreja instituição é esta que nós estamos vendo, tão bela, tão linda. A igreja instituição, ela tem um CNPJ. A igreja instituição, ela tem um líder que foi constituído por Deus para direcionar uma igreja chamada igreja organismo. Dentro da igreja instituição tem esta igreja chamada igreja organismo. Na igreja instituição a gente briga, na igreja organismo a gente se ajunta. Na igreja instituição quem impera é o CNPJ, mas na igreja organismo quem impera é o cabeça. Na igreja instituição a gente quer pregar melhor que o outro, cantar melhor que o outro. E na igreja organismo a gente quer estender o chamado ajuda um para o outro. Na igreja instituição a gente quer fazer com que o grupo fulano de tal faça melhor do que o outro grupo. Mas e na igreja organismo? Na igreja organismo não tem rivalidade. Na igreja organismo tem ajuntamento. Diga comigo bem alto: unção. Diga: unção não é para dividir, é para ajuntar. Diga para o teu irmão agora: igreja é ungida para ajuntar e não para dividir. Diga aí, tu foi chamado para quê? Ajuntar ou dividir? Mas existe essa igreja que Paulo é bem claro em dizer: olha, vocês são corpo de Cristo. Mas Júnior, ele me chamou como igreja. Mas só se considere igreja se você entender que você faz parte do corpo de Cristo. Eu sei que tem um que é a mão, eu sei que tem outro que é a outra mão, e o pé, o outro pé. E assim o corpo ajustado, ela anda, ela avança, saudável, crescendo em fé. Não existe mão querer ficar contra outra mão, não existe pé querer ficar contra o outro pé. Se um pé andar e o outro não quiser, o corpo não consegue ter movimento, fica estagnado, fica parado, fica longe do verdadeiro propósito. Mas um corpo ajustado, bem ligado, porque eu estou vendo um monte de gente dizendo: Jesus está na casa, mas o texto é claro em mostrar que Jesus só se apresenta na casa quando existe ligamento. Eu vou falar de novo. Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali se farei presente.
Mas o conceito judaico, pastor, dizia que era preciso ter 12 homens. Podia ter milhares de mulheres. Se não tiver 12 homens, o culto não começa, o culto não inicia. Aí Jesus vem e diz: não precisa de 12 homens. Pode ter 2 ou 3 mulheres, pode ter 2 ou 3 homens. O culto já começou. Ninguém faz culto sozinho, irmão. Faz não. Você acha que na tua casa tu vai cultuar? Vai nada. Culto é aqui. Culto é aqui. Eu vou falar bem alto para você entender. Ninguém faz culto em casa. Um dia eu ouvi uma irmã dizendo: depois da pandemia eu aprendi que eu posso cultuar na minha casa. Eu olhei para ela e falei: então, irmã, tu é uma desigrejada sem Jesus. Eu vou falar: desigrejada sem Jesus. Ela: tu acha que eu sou sem Jesus? Eu falei: acho. Tu é baiana? Eu também sou baiano. 2 baianos conversando, dá tudo certo, irmão. Eu olhei para ela: tu é desigrejada sem Jesus. Mas eu estou na minha casa, é aqui que eu dou glória, é aqui que eu digo aleluia. Não, para ter culto precisa estar assim, ó, desse jeito aqui, desse jeito aqui, desse jeito aqui. Aí Jesus disse assim, ó: onde 2 ligares na terra, eu ligo lá no céu. Ligou aqui, eu ligo lá. Ligou aqui, eu ligo lá. Ligou aqui, eu ligo lá. Olha para o irmão e diz: e aí, tá ligado comigo ou não? Deixa eu ver se ele está ligado com você. Deixa eu ver se ele está ligado com você. Mas Júnior, eu não gosto da fulana. Então fique sem gostar. O negócio é o culto, irmão. Ligação. Mas Júnior, eu não vou com a cara do fulano. Então tu não vai para o céu. O negócio é ligação. Mas Júnior, a irmãzinha, eu não gosto da voz dela. Então tampa o ouvido e deixa ela cantar. Porque aqui é ligação. Deixa eu ver se tem crente ligado. Tem ligação aí? Tem. Tem glória a Deus aqui? Tem. Tem glória a Deus aí? Tem no fundo. Deixa eu ver aqui. Tem ligação lá? Tem ligação aqui. Quando um membro do seu corpo sente dor, você corta e joga fora? O que você faz? Você não vai para o médico? Você não compra remédio? Fica de pé com a permissão do pastor.